o jornalista Luciano Kleber. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Estamos iniciando mais uma transmissão online da nossa participação no programa De Olho na Cidade, aqui produzido na Paraíso FM, sob o comando do comunicador Assis Nascimento. Na mesa de som, nosso querido Ricardo Gomes. E esse programa, essa nossa participação, faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, produzido na Rádio Assunção Cearense desde há 3 anos, né? Neste comando está agora, nesse momento lá, o nosso querido colega, amigo, jornalista Newton Mourão, que esteve, hoje não teve a participação do Vicente Alencar. Como sempre, eu inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar nossa voz nas redes sociais. Fizeram isso, entre outros, André Luiz Pinto Fernandes, Francisco Edivar, João Rodrigues Mariana Fernandes, Sandra Cabral, Juvenal de Souza Batista, Paulo Porfírio, Alexandre Viana, Elesbão Castro, Wagner Viana, Wellington Pereira, Olavo Souza, Tatá, Fernanda Rodrigues, e também para quem já entrou aqui na timeline do Facebook, como a Lúcia Silva Iva Duarte, o Gilardi Alves Sinésio, e ainda no WhatsApp 9616-1470, como a Sandra Cordeiro, perguntando onde está você. Estou aqui, Sandra. Bom dia. Bom dia também para o Roberto Braga, para o Wagner Viana, Everton Bezerra e Catarina. Bom dia, Newton. Tudo bem com você, meu querido? Bom dia, querido Luciano Kleber. Um grande abraço. Você aí na FM Paraíso e eu aqui com o Paramoti, na Rádio Assunção. Você aí que está sendo auxiliado pelo nosso querido operador Ricardo Gomes. Aqui damos um abraço. E também ao Assis Nascimento. Bom dia aqui no WhatsApp, como já falei, a Sandra Cordeiro, Simão Oliveira, Zeca Aguiar e também o pessoal do grupo Ouvintes do Hora da Notícia, né, como o Paulo Magalhães, pessoal que fica assistindo aqui e participando no grupo. Nós temos um grupo, né, de vez em quando eu falo disso, nós temos um grupo de ouvintes que foi criado exatamente para ter essa interação entre as pessoas que assistem nosso programa. Serve não só para mais um convívio das pessoas, como também para pautas, né? De vez em quando eu vejo o que é que vocês conversam aqui, as coisas que vocês mandam, e isso às vezes serve de pauta para a gente. Bom dia, Sandrinha, bom dia, o Cartejane, o pessoal que está por lá já mexendo no grupo, né? Ronald de Souza, de vez em quando tem umas tretas, né? Mas isso também faz parte. A Karina Soares, a Catarina, Moacir Pontes, o Rodrigues de Itapipoca, o André Ramos. Bom dia para todos vocês. O Moacir Pontes, já falei, porque fica repetindo aqui nas conversas, eles conversam muito, né? E aqui a gente tem que ir passando rápido, só olhando o que está por aqui e vendo o que é que vocês estão conversando. Eu participo menos do que deveria, né, por falta de tempo. Bom dia, Jaime Silva, né? Quanto tempo? O Henrique Costa, esse pessoal que fica aqui fazendo com que o grupo interaja, né? E às vezes dando pressão no grupo. Um grande abraço para todos vocês. E você não entendeu muito, você fez umas críticas hoje à medida da liberdade econômica, né? Alguns pontos você parece que não entendeu. Eu achei assim, realmente, merece realmente este nome, né? Eu sou muito fã dessa medida. Francisco Figueiredo, um grande abraço também para você. Então, vamos começar por ela, né? Já que você vinha conversando, né? Por exemplo, você não entendeu a história do ponto, né? Você não entende para quê. Na verdade, assim, o ponto é para quê? É para o direito do cidadão ou do trabalhador ou não, né? Na verdade, o ponto é sempre o patrão que se interessa, né? Porque ele não tem como vigiar o empregado, então põe ali um cartão de ponto, que é para ele ter uma segurança de que as pessoas estão indo lá. Então, havia, pela lei, né, que acho que nem deveria ter isso em lei, né, se a empresa tiver mais de 10 funcionários, já tem o cartão de ponto. E tem lá uma defesa do trabalhador. Você está dizendo que não entendeu e acha que isso é contra o trabalhador. O que é que está previsto lá? Olha, se por acaso o trabalhador for trabalhar além das horas normais, quer dizer, fazer hora extra, né, além do horário normal, ele tem sim como fazer o ponto para a sua segurança. Então, ele vai apenas desburocratizar. Não vai ter a exigência de ponto para a empresa que tem até 10 funcionários.
10 funcionários com um cartão de ponto. Porque uma empresa com 10 funcionários, o patrão, né, o empresário, tem até mais condições de seguir de perto. Então, eu acho que essa medida é completamente interessante, viável, né, e bem-vinda, porque desburocratiza. O grande lance dessa medida provisória é exatamente desburocratizar. O Jornal Povo trouxe a matéria, hoje a matéria de capa deles, exatamente explicando como é que isso vai acontecer. Deixa eu ver o que é que teve mais aqui ainda dessa medida, porque como você achei que estava tão pacificada, você começou a falar, trabalhar nos domingos, né? Você citou a Alemanha. Não está dizendo que o cara vai trabalhar de graça, não, cara, né? Está dizendo que vai trabalhar de graça, não. Está permitindo que qualquer empresa que queira trabalhar no domingo, sei lá, você é dono de uma empresa, precisou trabalhar no domingo, então você faz um acordo ali com os seus funcionários e trabalha. E tem a compensação. Tem a compensação. O cara não vai trabalhar 7 dias sem folga, não. Um dia aí da semana vai ser de folga. Hoje tem assim, todo domingo tem que ter folga, né? E tem serviços como hotelaria, como restaurantes, né? E é óbvio que toda a sociedade aceita e entende completamente o trabalho no domingo, né? Então não tem essa coisa da sacralidade do domingo, né? Então tem o que é sagrado, né? O que tem que ter guardado a sua sacralidade é o descanso semanal. E ficou previsto pelo menos uma vez por mês o domingo, porque todo mundo, né? A maioria está descansando no domingo, é mais fácil o lazer, né? Do que você vai descansar numa segunda-feira e fazer algum lazer, tem menos gente nos clubes, em algum canto, essas partes de lazer. Por exemplo, a segunda-feira é o dia, acho que mundial do descanso de garçons, né? Tem restaurantes até que nem abrem dia de segunda-feira, que é para dar a folga para os seus empregados, né? Então, eu não vi aí nada. E, assim, o que eu acho lamentável é que eu trago para Sobral, né? O nosso sobralense votou contra a medida de liberdade econômica. E com esse discursinho aí, tirou o direito dos trabalhadores. Quando é que está? Qual é o direito que foi tirado aí, né? Você pode ter flexibilizado algumas coisas. Votaram contra apenas 4, né? Graças a Deus, apenas 4 deputados cearenses. Lamentavelmente, um sobralense está entre eles. Votou contra o André Figueiredo, está se especializando em votar contra o governo por votar, é um empresário, eu acho que está votando até contra os seus princípios, só para ser contra o governo. Então, como é que o empresário vai votar contra uma lei que dá liberdade econômica, né? André Figueiredo e Dilvan Alencar, era um cara da educação, Leônidas Cristina e Denis Bezerra, que é um cara de cartório, né? Dono de cartório. Um empresário votou contra, né? O cara que era da educação, Dilvan Alencar, também votou contra, e o Leônidas Cristina, aqui de Sobral, o outro sobralense não esteve presente, então não pode nem comentar. É lamentável quem votou contra a liberdade econômica, porque é mais uma medida benéfica que vem ajudar o desenvolvimento da nossa economia. Até o capitão Wagner votou a favor, né? Votaram a favor o A.J. Albuquerque, o capitão Wagner, o Célio Studart, esses dois aí eu cobrei muito, né? Que eles votaram contra a Previdência, né? Votaram contra os trabalhadores. Doutor Jaziel também a favor, já sempre votou, Eduardo Bismarck, o Roberto Monteiro, o Heitor Freire, que é do governo, sempre votaria, né? Pedro Bezerra, Roberto Pessoa e Vaidon Oliveira. E os outros, né? Tipo Luiziane, Zé Guimarães, Zé Ayrton. O grosso do PT nem foi lá para votar, né? Que é mais uma medida que o PT não gosta, o PT votaria por votar contra o governo. Pois não? Eu acho que você não entendeu na colocação. Eu acho que eu devo ter amanhecido mais burro hoje. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito... Então eu devo ter entendido. Cara. Eu estranhei. Ainda bem. A medida provisória é importantíssima, é necessária, ela chegou em boa hora e, aliás, ela foi aprovada na marca do pênalti, tá? Você vê como o nosso Congresso é. Uma medida provisória que estava para caducar. Não, ainda tinha uns 10 dias, né? Eu estranhei, a reflexão que eu fiz é que, na minha opinião, não havia necessidade de mexer nessa questão do voto
porque, na minha opinião, já é uma questão pacificada a exigência do ponto para quem tem mais de 20 funcionários. Não, contra 10, né? Entendeu? Então, na minha opinião, não precisava mexer isso, não precisava dobrar, não precisava. Talvez até por isso você contribui para o pessoal da esquerda ficar frescando. Não, cara, mas a minha análise é assim, o que é o ponto? Fazendo hora na Câmara. Não, cara, o ponto é uma exigência do empregador. Na destravar a economia, quase que a medida caducar. Outra coisa que eu quero... Não, mas vamos dar uma pausa e vamos refletir. Só um pouquinho. Trabalhar no domingo. Só um pouquinho. Sou contra. Não, só um pouquinho. Vamos fazer uma pausa. O ponto. O que é que você entende o que é o ponto? Se não uma vigia sobre o trabalhador. Você acha que o trabalhador faz questão mesmo do ponto? Você faz questão do ponto? Não, eu considero que o ponto é uma segurança para ambas as partes. Pois é, cara, mas assim... Para o empresário e para o trabalhador. Mas veja bem, o que está na carteira? É uma segurança para ambas as partes. Não, eu assim, ó, o que é o ponto é uma coisa que não existia, certo? Ou então, se existia, raramente eu trabalhei batendo ponto, certo? Porque muitas vezes, a maioria, quando eu trabalhava no serviço, na Caixa, por exemplo, eu tinha função de confiança, então eu não tinha a obrigatoriedade do ponto, tá certo? Então, o ponto é uma vigia, é o empregador que quer. Então, deixe isso aberto, não precisa ter nenhuma lei. O que eu estou dizendo assim, é sempre o Estado tentando se imiscuir nas relações trabalhistas. Aí tem uma lei que exige, se a empresa passou de 10 empregados, tem que ter ponto. Essa lei agora, eu acho que tinha que ser assim, 100 empregados. Se tiver 100 empregados, eu acho que assim, é o empregador que quer o ponto. E está previsto na lei, Nilton, assim, a defesa ficou resguardada, a defesa do trabalhador. Se ele for trabalhar além do horário, aí sim, a defesa, o resguardo dele é assim, se eu trabalho além, tenho um direito à hora extra, eu tenho que ter o ponto. Então, a lei manteve isso daí. Não tem a exigência do ponto, mas está facultada ao trabalhador, se ele for trabalhar além da hora normal, a aplicação do ponto. Então, não vi aí nenhum ataque ao trabalhador. Ao contrário, tirou a exigência de ter o ponto. Não quer dizer que não tem o ponto, não. Se o empregador quiser, ele manterá o ponto. O que deixa de ter é uma exigência legal. O Estado obrigar você, a empresa, a ter... O Estado obriga a empresa a ter muitas tarefas, muitos deveres. Então, quando tira o alvará, deixa. Se a empresa quiser pôr o alvará, acho que ninguém vai querer, ela faz. Mas o que tira é a obrigatoriedade. Se o empregador, se o Nilton Mourão disser, olha, eu não confio muito nos meus empregados, a minha empresa tem 5 empregados, eu faço questão de ter o cartão do ponto, ele tem todo o direito de fazer. Só que antes ele tinha a exigência, a obrigatoriedade. Se o Nilton Mourão tinha 9 empregados e acreditava em todos eles e achava que não tinha o cartão do ponto, e ele, a partir de teve 10, ele vai ter que ter uma despesa agora para incluir o ponto. Este é o ponto, tá, Nilton? Para frente. Aí, a outra coisa, com relação à questão do domingo, né? Não acho nada interessante o que foi estabelecido que após 4 domingos, é que o trabalhador vai ter direito a uma folga semanal no domingo. Por que não ter em cada mês uma folga semanal do domingo? Mas você que não entendeu. Aquele trabalhador que tem filhos, ele não vai poder ir para a praia com os filhos, porque a partir de segunda-feira os filhos, de segunda-feira, estão na escola, não vai poder ir para o cinema, não vai poder ir para o futebol. Então, quer dizer, no 5º domingo, após trabalhar 4 domingos do mês de julho, é que eu vou agora em agosto ter direito a um domingo de folga semanal. Então, isso é um prejuízo para a convivência do trabalhador que é pai de família em relação à sua esposa e seus filhos, sim. Porque o domingo não se compara com segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem nem como comparar. Domingo é domingo. Então, eu estranho algumas coisas que, a meu ver, não são boas nem para um lado nem para o outro. Porque o desemprego está aí, cada vez mais agudo, um problema social dos mais graves.
E ontem o presidente, o senador Sacha Ereissati, na entrevista que ele deu na Central Globo News, ele, em alto e bom som, foi muito claro em dizer que os problemas que esse governo está enfrentando são decorrência de toda uma herança deixada pelos governos de Lula, a partir do segundo governo Lula e de Dilma. Então, eu quero dizer o seguinte, que as relações de trabalho, por mais flexíveis que sejam, elas não precisam, sabe, tirar o mínimo de direitos nem de um lado nem do outro. Esse é o meu ponto de vista, Luciano. Bom, então deixa eu te explicar um pouquinho. A impressão que eu tenho quando você diz isso, né, é que, a partir da medida econômica, todo mundo agora vai trabalhar no domingo. Aí não vai ter mais o convívio entre as famílias, né? Até mesmo os professores vão trabalhar aos domingos. Não é isso, cara. Ele dá liberdade. Se a empresa, por exemplo... Os professores não são alcançados pela medida. Como é? Os professores não são alcançados pela medida. Quem disse que não? Onde é que está dito isso? Se a escola achar que tem que ter uma aula de domingo, pode fazer, está permitido. Mas na prática não vai acontecer. Não, é isso que eu estou lhe dizendo, Você, pelo que você fala, é que como se tivesse uma prática, a partir da medida provisória, a partir de amanhã, todo mundo vai trabalhar aos domingos. Não existe isso. E assim, esse seu argumento, então, o pessoal que trabalha em restaurante, em hotelaria, também não teria que ir para esse trabalho, porque iria prejudicar a sua família, o convívio. Eu acho que não é por aí. E assim, a cada 4 semanas. Antes era a previsão a cada 7 semanas. Então, o cara, pelo menos uma vez por mês, ele vai ter o direito de uma folga nos domingos. Ele vai ter sempre a folga. Agora, a folga nos domingos, nós jornalistas, cara, nós temos direito a 2 domingos só por mês. Nós temos que dar plantão, é porque tu trabalha na Cefaz. Você quer trabalhar no Teatro Nordeste assim. Mas, pois é. Então, trabalhar no Teatro Nordeste assim. Então, o povo também. Então, companheiro. Iniciativa privada. Então, eu trabalhei no setor público. Então você já... Então você tem que compreender, cara, que assim, não é amanhã, teve a liberdade econômica, amanhã o cara vai trabalhar no domingo, não. Não é isso, não. O que existe é a liberdade para a empresa, se precisar, fazer o trabalho aos domingos e o trabalhador ter que ir. Aí o trabalhador não pode estar todo domingo lá, uma vez por mês, pelo menos, ele vai ter uma folga nos domingos. Isso, assim, olha, você está dizendo, na área de hotelaria, de turismo, todo mundo trabalha aos domingos, né? Então, o cara que você está dizendo, não pode ir ao futebol. O jogador de futebol, por exemplo, trabalha aos domingos. E outra coisa, pode ser domingo à noite. Então, o cara trabalha de dia, pode ir para o futebol domingo à noite. Cinema pode ser à noite também, né? Então, o que eu digo assim, não é de uma hora para outra que todo mundo vai trabalhar no domingo. São as empresas, por exemplo, nós, do jornalismo, você sabe como é que é isso? Pelo menos 2 domingos nós estávamos fora. É a nossa profissão. Faz parte da nossa profissão. Hoje é feriado aí em Fortaleza. Você está aí no batente por causa da profissão, né? Muita gente vai estar de folga. Então, vai alcançar algumas pessoas, alguns segmentos. Claro. E outras, sim, você falou desempregados. Os desempregados estão aí, todo dia em casa, tentando interagir com as suas famílias. Isso aí é para ajudar, né? Isso aí é para ajudar aos empresários a ter mais liberdade e trazer mais gente. Porque a reforma trabalhista, o discurso era esse também. Vão tirar direitos. Não, cara, vai dar mais possibilidades de contratar mais gente. Não adianta eu ser cheio de direitos e não ter emprego. Não tem emprego. Não adianta eu ser pleno de direito e vazio de emprego, né? Então tem que equilibrar as duas coisas, né? Você não pode escravizar, precarizar profundamente, né? Eu espero que certos empresários, porque você sabe que tem certos empresários que, infelizmente, se aproveitam da flexibilização para só venha nós do nosso reino e você que se lá. Mas isso... Fiscalização, olha, mas eu não sou assim. Semana passada aqui em Fortaleza, detonou uma construção irregular e tinha um pessoal praticamente confinado numa construção de um open mall aqui em Fortaleza, no Coração Caldeirão. Deve ser preso. Deve ser preso. Infelizmente, tem gente com essa mentalidade escravagista. Infelizmente. Eu acho que deve ser preso. Tem a lei para isso daí, tá certo?
Então, Flex... o jornal ainda não publicou o nome do safado do empresário. Pois é, olha aí. Então, o jornal também é safado. Está protegendo esse safado, né? Bom dia, Pro... Eu sou plenamente a favor da medida, só não entendi algumas coisas que, a meu ver, estavam pacificadas. Não. E talvez por isso... Cara, toda medida vem mudar algo que está pacificado. Que se apega a tudo, Luciano, para querer frescar e dificultar as coisas do governo. Só isso que eu quis dizer. Cara, mas se ficar preocupado com a oposição, é o contrário. Você tem que mexer mesmo. E a lei, tudo isso aí, a reforma da Previdência, vem mexer naquilo que está pacificado. Não, a oposição é o Bolsonaro. Pacificado. O Bolsonaro deveria divulgar as grandes realizações do governo dele e não se preocupar em mandar recado para a oposição como ele fez na Parnaíba. Não estou preocupado com a oposição, não. Não, você que está dizendo que, olha, porque o governo fica dando chance à oposição. Eu acho que não tem que estar preocupado, não. Tem que fazer isso que o Bolsonaro está fazendo. Chutando mesmo a oposição. Isso daí ele está fazendo aí com bastante desenvoltura, né? E outra coisa, está fazendo isso... Está fazendo grandes realizações e o presidente deveria ser o primeiro a colocar na vitrine a realização do governo dele. Cara, tu devia seguir o Twitter dele, que ele é o primeiro a fazer essas coisas. Agora o cara tem mais vontade da mídia. Você está colocando a culpa aqui na vítima, né? Bolsonaro é vítima nesse aspecto. Porque essas coisas boas do governo dele, é só seguir o Twitter dele, a conta dele. A primeira coisa que sai é ele falando bem das coisas que ele tem feito. Muitas vezes. O tempo todo ele está fazendo isso. Olha, segue o Twitter dele. Agora, a imprensa está sempre tentando. E a imprensa tem que fazer isso mesmo. Tem que ser mesmo crítica. Tem que ser mesmo crítica. E quer fazer coisa boa, faça na publicidade, né? Ele deixou de lado a publicidade. Que essas coisas... Ele vai para as lives dele e fala das coisas boas que está fazendo. Ele não deixa de falar, não. Agora, ele tem esse método dele, ele é seguidor do Trump, o Trump segue esse método, e enquanto ele fica falando, ele diz o que é que a sociedade está falando, e está fazendo as coisas dele. É um governo que não cedeu. Por exemplo, a Dilma fez uma batalha enorme, o Lula teve que comprar o Congresso todo para fazer as coisas dele. A Dilma teve uma batalha enorme, porque o Congresso acabou sendo empichada. E o Bolsonaro, que não tem apoio, se você for atrás olhar, não tem esse apoio que Dilma e Lula tiveram lá no parlamento. E tem feito coisas, e tem mexido, e tem feito uma reforma da Previdência com muito mais agudeza, com muito mais impacto do que as que foram tentadas anteriormente. E passou sem comprar. Tem umas emendas, todos fizeram emendas, a quantidade de emendas do Bolsonaro foi muito menor. O Bolsonaro não tem cedido. Por que ele está fazendo isso, né? Esse método, para ele, eu acho que está dando resultado. A figura dele pode não estar sendo a melhor possível. Todo mundo está descendo o cacete nele. Mas enquanto desce o cacete nele, as medidas necessárias para o Brasil estão sendo aprovadas. Passou a reforma da Previdência, acabou de ser aprovada a medida provisória da liberdade econômica. Hoje, nosso principal problema é na economia. Aquelas coisas que é da área, por exemplo, que ele fala muito, que é muito caro a ele, que é da questão de costume, ele não conseguiu fazer ainda. O negócio das armas, o Congresso deixou ele encantonou. Não é assim não, mudou, não é assim não, rejeitou. Algumas medidas provisórias também foram rejeitadas, mas tudo dentro da coisa democrática. Tudo muito interessante, cheio de debates. Nunca vi a gente debater tanto. Vivemos em plena democracia no Brasil e todo mundo fica dizendo que nós estamos correndo um risco democrático, né? Eu vejo o contrário, né? Eu não concordo, não. Nós estamos correndo risco democrático coisa nenhuma. A democracia no Brasil nunca esteve tão vigorosa como está. Quem está comprometendo a democracia brasileira é o Supremo. O sapato do Supremo, sim, que está comprometendo com a democracia no Brasil, judicializando tudo e querendo provocar o atrito institucional entre os poderes. Eu concordo. E fazendo coisas... O presidente Bolsonaro não está comprometendo a democracia, coisa nenhuma. Muito pelo contrário. Ele está calando a boca de muita gente que dizia que o homem era misógino, que o homem era antidemocrático, tirano, autoritário. Oh, meu Deus, isso deixa pra lá. Pois é, o cabra lá da Argentina está dizendo isso dele, né? Violento, misógino. Pois é, tá aí o cara para frente, né? Se vai se reeleger ou não. Eu quero que o Brasil dê certo. Luciano,
qual era o número da medida que foi aprovada? Eu não estou conseguindo resgatar aqui. Essa medida era no número 88, era? Rapaz, sei não, sindicó, sei lá, só sei que era medida, o nome dela, deixa eu ver aqui, deve ter aqui no jornal, né? MP da Liberdade Econômica, tramitação do projeto, regras. Não encontrei aqui esse número, não. Mas vamos em frente, companheiro. Eu sei que você tem uma pauta aí super interessante. Para frente, deixa eu ver aqui o que é que eu guardei para nós conversarmos aqui. A culpa é do Ricardo Gomes. Esse cara é o chato aqui, né, cara? Assim, hoje, acho que era tu que estava falando sobre transgênero, né? Se a medida fosse aprovada. Eu vi uma discussão, não sei se era você que falou, ou se eu estava ouvindo no rádio. Aí eu vi uma matéria interessante. O que é que trouxe de mais cedo aqui, né? Tem uma frase hoje, governador Camilo Santana, dizendo: vejo no prefeito uma pessoa boa, mas ele está mentindo para o povo de Maracanaú. Ele está dizendo isso, o Camilo Santana, o governador do Ceará, rebatendo postagem do prefeito de Maracanaú, Firmo Camurça, de que o município teria perdido o projeto de segurança do governo federal por omissão da gestão estadual. Senhor governador, com todo respeito, com todo carinho, qual é a verdade nesse caso? É muito simples e fácil você chegar e dizer que está havendo mentira. O fato, a verdade, é que o Ceará perdeu. Maracanaú perdeu. Havia um projeto, na verdade, né? Há um projeto aí, um projeto piloto de combate à violência, e Maracanaú foi escolhido pelo governo federal para ser uma das cidades a ser implementado este projeto. Por que que o Ceará perdeu? Até hoje, o senhor Camilo, que está aqui desmentindo o prefeito, até hoje ele não disse o que é que aconteceu realmente. Ele está vindo agora para dizer que o prefeito está mentindo. E nós já falamos sobre isso aqui. Um projeto piloto que iria receber recursos federais para testar. Piloto é exatamente para testar uma nova forma de combate à violência. 5 cidades no Brasil, uma por região. Na região Nordeste, Maracanaú foi a escolhida e o governo estadual, não estou dizendo que foi o governador Camilo Santana, o governo estadual, talvez na figura do seu secretário, a quem eu tenho a maior estima, respeito e admiração, mas quando erra, a gente não pode passar a mão na cabeça. Eu acho que houve aqui uma politicagem barata. Todos os indícios levam a isso. A politicagem. Quem está à frente do projeto é o cara que foi opositor, foi o candidato da oposição ao governo Camilo na campanha para o governo do Estado. Porque se você fosse criticar o general, você podia dizer: o general escolheu Paulinha, lá na Grande Recife, porque ele era oposição a Camilo. Aí até poderia, era um discurso que poderia prosperar. Tem terreno para isso daí. Mas não. Este general, que foi candidato de oposição ao governo a Camilo Santana e perdeu fragorosamente, escolheu Maracanaú. E, pelo que eu acompanhei na época, era essa discussão. Por que Maracanaú? Por que é o governo federal que está escolhendo e não o governo do Ceará? Por que nós não fomos ouvidos? Gente, esse tipo de coisa é estúpida. É agradecer. Ao Maracanaú foi escolhido, o Ceará foi escolhido, sim, é Maracanaú, ótimo. Agradeça, solte fogos, nós vamos participar disso. Nós acabamos de ser parceiros, estou falando aqui na linguagem como se fosse o governo do Estado, despessoalizando, né? Institucionalmente, né? Nós acabamos de ser parceiro numa ação exitosa de combate à criminalidade que aconteceu logo no início do governo Bolsonaro. Todos nós fomos testemunhas do que aconteceu em Fortaleza, quando o Camilo resolveu mudar a sua forma lá nos presídios, né? Sua forma de administrar os presídios, estava muito leniente com a bandidagem, e fez isso bem. Nós fizemos o tempo todo, eu lembro, ainda era o Renato Abreu e o André, a gente era unânime lá,
favorável ao governo. A gente não chegava mais nem a anunciar atos da bandidagem, como uma forma de também estamos nesta questão, também estamos com o governo e com a sociedade cearense para combater, e ver o governo federal de todo apoio. Aí, logo depois, mais à frente, vem o governo federal com esse projeto, escolhe o Ceará. Aí dentro do Ceará escolheu Maracanaú. Por que Maracanaú? Será que o governo do estado não tinha os números? Porque agora o mapa da violência veio explicar. Maracanaú é a cidade, acima de 100 mil habitantes, com o maior índice de violência no Brasil. Então, senhor secretário, o senhor tinha esses números. O senhor governador também tinha os números. Queria indicar outra cidade. Que cidade o senhor iria indicar? Maracanaú está aí, mostrado no mapa da violência em 2017. A violência até 2017. É os números consolidados que estão colocados. A cidade mais violenta. Maior índice de violência no Brasil é registrado em Maracanaú. Então, estava corretíssimo, questões técnicas. Aprovado que o governo federal, por questões técnicas, tinha escolhido Maracanaú. E aí o governo do estado, de novo, não estou pessoalizando. Se eu pessoalizar, vai ser na figura do secretário André. Porque eu vi na época ele falando sobre isso. Perguntando por quê. É como se... Olha, é um projeto piloto. Você tem que estar com os parceiros azeitados, nos cascos, querendo que a coisa funcione. Aí você vai procurar um estado para ser parceiro. E o estado faz forfé, faz beicinho. Não sei se é bem isso, vamos pensar melhor. É como se você está muito interessado por uma moça e ela ficar, né, fazendo aquela, não sei, não quero. Aí tem uma outra que você está interessado, 2 casos, né? E ela quer muito. A diferença é muito grande, né? Não houve esse namoro aqui com o governo do estado. Paulinha, com certeza, soltou fogos. O governo lá de Pernambuco soltou fogos para a decisão por essa coisa do Ceará. Então, governador, não é só dizer que o prefeito está mentindo. Tem que dizer qual é a versão do governo do estado para esse caso. Nunca ficou claro, nunca veio à tona. Então, simplesmente dizer que é mentira é muito pouco. Neste caso, que houve uma perda grandiosa para o estado do Ceará e principalmente para Maracanaú. Deixa eu dar um bom dia para o Jesus Alves, o Márcio Manuel dos Santos, o Águida Araújo, de Taperuaba, né, mandando bom dia para nós. Valônia Campos, bom dia, Luciano Newton. Ney Carvalho, Lígia Dark Mendonça, Tatá. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. O projeto de abuso de autoridade veio para acabar com o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Daqui para frente, os bandidos mandam. A autoria do projeto, que é de 2 bandidos, Renan e Requião, já revela do que se trata. É uma outra pauta que a gente falou aí, né? R, Renan e Requião. R. Aí eles erraram, né? Aprovaram esse negócio lá. Maria das Dores, um bom dia para você. Maria das Dores Cordeiro. Oliveira Linhares, bom dia, grande Luciano. Se possível, seu zap. 9616-1470 é o zap para você entrar em contato, tanto aqui com o nosso programa, quanto para pedir para entrar no grupo de zap dos queridos ouvintes do programa. Bom dia, Karina Menezes, Valíris Avelino, Sandra Biguetti. O André Lima, concordo com você, meu amigo. O que fizeram ontem com a categoria dos policiais foi absurdo. Acompanhei na íntegra e vi a imparcialidade desses políticos, uma vergonha. Tem muitos amigos policiais que defendem com orgulho sua farda e instituição. Lamento a aprovação. Bom, já que estão falando tanto, vamos logo falar disso. Foi aprovada ontem a medida de abuso de autoridade. O Globo, né, disse muito claro, mandou manchete, o Globo manchetou esse negócio daí. Câmara aprova projeto que pune abuso de autoridade. E botou lá na cartola, que alguns chamam também de sutiã, reação do Congresso. Juiz pode ser condenado por decretar prisão preventiva sem amparo legal. Então, eu acho, a Folha de São Paulo, por exemplo, escondeu. A manchete principal é a economia, com risco de recessão global, o BC vai vender dólar à vista, né? Que foi uma notícia muito ruim, que veio ontem lá do exterior, né, para a nossa economia, já combalida, né, tentando se recuperar.
Só o Globo que trouxe essa punição a juízes e procuradores. Então, em resumo, o que é? É óbvio que o abuso de autoridade deve ser punido, né? Mas essa matéria só veio à tona como uma reação, está correto? O Globo foi no foco, né? Foi uma reação do Congresso e da bandidagem, que há muitos bandidos ali no Congresso. Então, houve uma reação da bandidagem contra, digamos, exageros que estavam acontecendo na Lava Jato. E eu concordo que realmente houve prisão, houve condução coercitiva demais, né? Eu acho que poderia ser um pouco diferente, mas como é que teria prendido esses bandidos? Exemplos do que pode acontecer. O abuso de autoridade. E agora vai para a sanção, porque já tinha sido aprovado no Senado. Foi aprovado no Senado, aliás, veio de lá. Renan Calheiros, um grande guardião da moralidade pública, né? De combate à criminalidade. Logo ele. Então, como disse o nosso ouvinte, já diz tudo, né? O Requião e o Renan. R. Erraram. Né? Aí, é óbvio que tem alguns exageros, mas daí você fazer uma lei, faz alguma mudança ali e tal, vê o que é isso mesmo. Então, vamos ver aqui uns exemplos. Prova por meio ilícito, né? Exemplo do que pode virar crime de abuso de autoridade, né? Para a gente entender o que é que veio, o que é que pode acontecer a partir da aprovação que vai agora. Eu espero que Bolsonaro vete esse negócio aí. Prova por meio ilícito. Obter prova em procedimento de investigação por meio ilícito, até 4 anos de detenção. Vá lá. Prova por meio ilícito, né? Foi o que aconteceu na Satyagraha e acabou com a operação. O cara usou até a BIM para ter essas provas. Condução descabida. Decretar condução coercitiva de testemunhas ou investigado de forma descabida, sem prévia intimação, até 4 anos de detenção. Olha que muitos desses crimes, você está com mais rigor em relação às autoridades do que aos bandidos, né? Muitos crimes de bandido aí têm menos, a pena é menor do que essa daqui. É óbvio que no aparato já está até precificado isso, né? Ou pacificado, né? Como você gosta de dizer. O STF já disse isso, acabou com a farra das conduções coercitivas. Porque é prevista a condução coercitiva, mas é previsto também que se tenha uma intimação antes dela. Então, tem um problema com o Newton, eu mando uma notificação para ele comparecer, para esclarecer alguma coisa na delegacia, ou, sei lá, no canto aí, né, que a autoridade queira falar com ele, pegar um depoimento, uma informação, e ele não comparece. Aí, ele não comparecendo, a autoridade coatora, né, teria o direito de ir lá e fazer a condução coercitiva. O que estava acontecendo é que não existia nem isso, né, Newton? Os caras simplesmente estavam passando. Não faziam nem notificação. Já ia com a polícia e algumas vezes algemava o cara. E isso facilitava, obviamente, a ação da investigação, porque pegava de surpresa. Se eu intimo você, opa, tem alguma coisa aí, começa a esconder. Então, tinha até que ter, mas aí tinha que mudar a lei, né? Então, os investigadores já usavam essa prisão ou condução coercitiva para que a pessoa ficasse isolada, não destruísse provas, né, que pudesse, naquele momento, fazer, ou entrar em contato com comparsas, né, para, digamos, acertar o que dizer. Então, tinha lá os seus porquês, mas agora não será mais possível. Prisão e apreensão. O que é que diz? Captura, prisão ou busca e apreensão em situação de flagrante delito, ou, quer dizer, captura, prisão ou busca e apreensão sem situação de flagrante delito ou sem ordem judicial, até 4 anos de detenção. Eu acho que a bandidagem está comemorando essa daqui, viu? Expor intimidade. Divulgar gravação sem relação com as provas, expondo a intimidade, até 4 anos de detenção. Que dureza, né? Que dureza. Teve casos, né, em que algumas gravações não tinham a ver com a busca, com a investigação, e foram vazadas. Na verdade, o vazamento já é crime previsto, mas aqui está deixando mais duro. Atribuição de culpa. Antecipar a atribuição de culpa, inclusive em rede social, e antes de concluídas as apurações. Pena de 6 meses
e 2 anos de detenção. Eu acho que é das mais graves, né? Aí a pena é menor. Realmente o Brasil tem essa cultura. Eu lembro que, na época de um crime grandioso aqui em Fortaleza, aquele português que matou e enterrou gente lá na praia, né? A imprensa portuguesa veio cobrir, era um português, né? Matando portugueses, né? E ficou assim abismada, eu lembro na época, abismada com o que a imprensa cearense e nacional fazia, né, com as pessoas que ainda não tinham sido nem condenadas, eram simples suspeitos, né? Então aqui não, o cara é um simples suspeito, já vira um acusado, o Ministério Público vai dar coletiva, e depois, quando o cara não tinha nada contra ele, o cara, a reputação dele já foi embora, o que aconteceu. O cara condenado, às vezes tem um erro da justiça, como recentemente a gente viu no caso do borracheiro, né? Imagina nesses casos em que há uma suspeita, né? E às vezes infundada, e vai o Ministério Público e bota na lava comum, né? Que todo mundo ali é bandido e acabou. Então, aqui até acho que é interessante. Algemas sem necessidade. Submeter preso ao uso de algemas quando estiver claro que não há resistência à prisão. Aqui é só a questão do constrangimento. Mas aí mandar prender por causa disso, tornar um crime esse negócio, né? Isso podia ser uma coisa administrativa, né? Um policial fizer um negócio desse, pegar penas administrativas, mas aí o cara virar um criminoso, né? Então, há algumas coisas na lei de abuso de autoridade que eu acho que são abusivas, né? E como muita gente está falando aqui, o André, o Viana, quando se fala em relógio de ponto, nenhum trabalhador é a favor. É o que eu estava dizendo, Wagner. Quando se fala em relógio de ponto, nenhum trabalhador é a favor. Respondendo para o Wagner, concordo com você, amigo, que fizeram ontem com a categoria das polícias, a gente já falou, né? O André Lima, bom dia, Luciano, Nilton, Vicente não está hoje, Assis Nascimento, a todos os amigos ouvintes, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Valônia Campos, creio que as empresas não irão querer fazer do trabalho do domingo um hábito, porque se o fizer, terá que pagar a hora extra dobrada. Pois é, pois é. Não é para todo mundo, quando tem uma necessidade. Digamos que houve uma necessidade de produção, então isso é até bom, a empresa cresce, o trabalho cresce, aí tem condições de até lucros, né? Valônia, sem falar que as 44 horas semanais continuam. Se trabalhar aos domingos, haverá redução da carga horária durante a semana. Esmeralda Vale, parabéns por suas palavras sensatas. O André Lima, eu trabalho na escala 12/36. Noturno, domingo à noite eu trabalho e outro domingo não, sequencial. Não vejo nada demais. Só não recebo os domingos ao bom tempo que antes era extra, depois de se faz 1 ano. Fazer o quê? Né? Pois é, porque é a profissão, depende da profissão de cada um. Né? O Davi Ximenes, bom dia, sou totalmente a favor dessa medida, é mais uma maneira de aquecer o mercado. Auriclés mandando bom dia. A Karina Menezes, sou Bolsonaro e Sérgio Moro e não abro mão. Muito bem, Karina. Elesbão Castro, bom dia a todos. Idelberto Gugel, mandando também um bom dia. O homem é produto do meio, a falência social gera violência. O Soares da Retífica mandando bom dia. O Admar Cordeiro, o presidente pode barrar? Pode vetar. Toda lei, né, que passa por lá, mesmo de iniciativa da Câmara, ele vai para a sanção do presidente. O presidente pode vetar. Aí eles derrubam o veto. Eles vão lá, pode derrubar o veto. Eu acho que tem situações que não pode, né? Às vezes quando é decreto legislativo, tem coisas que o presidente não cabe, né? Mas, nesse caso, eu creio que sim, que pode vetar. Pode vetar total, pode vetar parcial, e depois, se tem veto, quando é sancionado, adeus, né? Quando tem veto, volta para o Congresso, aí sim, precisará de uma votação qualificada para derrubar o veto presidencial. Bom dia para Alexandre Viana, bom dia a todos. Bom dia, Nilton. Pois vendo aqui a matéria do Globo, a Associação dos Magistrados Brasileiros criticou o projeto e afirmou que a necessária punição a quem atue com abuso de autoridade não pode servir sob qualquer pretexto a intimidar ou de qualquer forma subtrair a independência do Poder Judiciário e seus juízes, que tanto realizam no combate à corrupção, na garantia dos direitos fundamentais e na consolidação da democracia. Já o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Fernando Mendes, avalia que o texto gera interpretações subjetivas que podem cercear juízes. O que não pode é o juiz ser punido penalmente por decisão
de uma maneira que amanhã ou depois venha a ser modificada e se emende ao Jornal Nacional da TV Globo. Eu achei muito estranho o vídeo de Luciano Kleber, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assim, de uma hora para outra, ele tira da gaveta lá aquele projeto sobre abuso de autoridade, vamos votar aqui. Então, achei isso muito estranho, muito esquisito. Não era bem o caso, porque veio do Senado, certo? Já tinha vindo, já estava tramitando vindo do Senado, né? Ter ficado para hoje, poderia ter ficado para hoje. Aí ele pauta, né? Ele quis pautar, né? E assim, lamentavelmente, a gente sabe que existe um dedo de uma parte de políticos que são mais sujos do que pau de galinheiro, os canalhas que estão na política brasileira, a começar pelo senador, que é o nome do safado. Requião e o Renan. Pronto, o Renan Calheiros e o Requião. Esses dois aí são exemplares de que eles fizeram e fazem todo um movimento contra a Lava Jato para se insurgir contra o cumprimento das leis de forma equânime, de forma equilibrada. E todo mundo sabe que lá no Supremo dorme quase uma dúzia de processos contra o Renan Calheiros. E que é inusitado que isso não entre na pauta das sessões do Supremo para decidir. É inusitado isso. Tem muito poder no seu Lucas, não tem não, Renan Calheiros? Demais. Tem muito poder. Ele tem mais poder do que Bolsonaro. E eu concordo com você, né? Ele tem tanto poder que ele foi o grande articulador desse projeto aqui que foi aprovado ontem. E tem alguns absurdos, como essa em relação a colocar na marca do pênalti os juízes. Os juízes eles podem, de repente, de uma decisão tomada, ir para a marca do pênalti. É uma clara tentativa de intimidação das pessoas que querem combater a criminalidade, né? Então, daqui a pouco, Luciano Kleber, a gente vai ter que implantar um VAR que já pensou? É verdade. Tá dando confusão no futebol, hein? É verdade, vamos ter que ter, porque como é que vai ser? Como é que é isso? E o juiz pode ser punido por uma coisa que ele age dentro da sua consciência, uma decisão que ele tome? Vai ficar difícil esse negócio, muito difícil. Eu não sei como é que vai funcionar, né? Eu espero que o presidente tenha condição, né? E vete esse negócio, né? Então, como é difícil no Brasil, cidadão de cidadão, contribuinte, nós que os produtos que nós compramos, na qualidade de consumidores finais, aonde na composição do preço de cada produto... Então não vem hoje. Nós é que bancamos um sistema judiciário caro, pesado, oneroso. E esse Supremo Tribunal Federal é um exemplo do quanto esse Supremo ele faz cara, ele goza com a cara do cidadão brasileiro, ele goza, ele tira sarro com a cara do cidadão brasileiro. Esse ano já vários escândalos aí envolvendo o Supremo, até na questão da licitação das restrições. A turma se alimentando de lagosta. Rapaz. Foi só lagosta, né? As coisas estão ultrapassando o limite. O Supremo Tribunal Federal está cada vez mais desmerecendo o respeito da população brasileira. Então, é lamentável. E pode piorar. Eu gostaria muito que o Dias Toffoli explicasse por que os processos estão lá no Supremo em relação ao Renan Calheiros e outros como Renan Calheiros. Por que a coisa não é colocada em pauta? Por que não se decide o mérito desse processo? Passaram-se 22 anos para que o Supremo viesse a condenar o primeiro político, que foi um cearense. Então, é a casa da impunidade, né? Da impunidade. Porque lá onde os políticos são... Você disse muito bem,
foi muito feliz. Casa da Impunidade convalida com o esquema de safadeza, de corrupção, de mediocridade que existe nas relações entre o público e o privado, muito bem praticados em nível do político, porque, infelizmente, nós estamos passando por toda essa crise no nosso país, porque o político se depravou, o judiciário se depravou, o privado se depravou. Uma depravação geral nas relações entre o público e o privado. Por isso nós estamos amargando aí as consequências de um exército de desempregados, de uma recessão violenta. Não é por outra coisa, não. São estas as causas que levaram o nosso país à bancarrota. Disse ontem o senador Sacha Ereissati, quando perguntado por que da reforma da Previdência, que o Brasil quebrou. Exato. O Brasil quebrou. Não é porque a gente goste não da reforma, não. Por mim, a gente se aposentaria com 20 anos de trabalho. 20 anos de serviço. O Brasil quebrou. Simplesmente esse senador Sacha Ereissati ontem, na Central do Oposição. Perfeito. Ô, Newton, queria só fazer um parênteses. Né? Anteontem, esteve aqui uma senhora, fez uma denúncia, e hoje a gente ia dar o espaço para o Ismerino Mendes, né? Ele é suplente de vereador, e foi receber algumas acusações. Se bem que no momento que ela estava aqui, a gente já deu espaço, né? Na hora ao vivo, né? Não deixou para depois. A gente já deu aqui o espaço para o senhor Ismerino Mendes, a gente fez jornalismo, acatou aquela história, e deixar bem claro, assim, o que é que aconteceu para quem não ouviu. A senhora Gleice, conhecida como Preta, mora hoje em Tianguá. Diz ela que pediram a ela o nome dela para abrir uma conta, depois abriram uma empresa, e ela não sabia que ia abrir uma empresa, estou falando que é a versão dela, né? E um belo dia, ela recebendo, um triste dia, né? Ela recebendo o seu Bolsa Família, perdeu o Bolsa Família, foi atrás, não, você tem uma empresa, não pode receber. Aí ela tentou resolver a história, tentou fechar essa empresa, disse que tinha tentado algumas vezes com o próprio Ismerino, ele disse que colocou o contador dele à disposição, ela disse que ele não pagou o contador e por isso não foi fechado, o certo é ela que está sendo prejudicada, buscou uns amigos, ela não tem condições, ela tem de deficiência tanto financeira quanto de instrução, né? A pessoa que não tem muita instrução e também não tem recursos financeiros, e buscou pessoas amigas, né, para ver se conseguia um advogado, até que chegou a mim essa história, né? Não foi ela pessoalmente que veio me buscar, eu que soube da história, toda essa história, digo, olha, fui conversar com ela, me conte a verdade, contou aquela versão dela, me dê documentos, porque só eu posso levar a senhora lá e botar os dois para se enfrentar, mas para eu falar, pelo menos noticiar, eu preciso de documentos. E um dos documentos que eu encontrei, nesta empresa que tem o nome dela, o senhor Ismerino aparece na Justiça Trabalhista, que ele citou, aparece como empregador, né? Proprietário e o empregador. Está junto ele com a senhora Gleice e também o Benedito Arruda. Em sua defesa, ele disse que não tinha nada disso, que foi o Benedito Arruda, que ele também foi enganado pelo Benedito Arruda. Nós demos esse espaço, ele falou também no programa dele. A senhora disse, manteve a posição dela, disse que usaram o nome dela. Hoje ela tem uma dívida de mais de 300 mil reais, está com o nome sujo na praça e o pior, sem poder receber o Bolsa Família. Eu me solidarizei, fui suscetível a esse problema, é realmente um problema, é uma pessoa pobre, eu vi isso daí, e a gente tende, né, assim como a Justiça Trabalhista, a ficar do lado dos mais pobres, né? O senhor Ismerino, a gente recebeu aqui sem nenhum problema, iríamos receber ao vivo hoje aqui, e ele mandou para mim, me deu um dever de casa, o senhor Ismerino, você mandou uma montanha de papel, me fez ler um bocado daquele papel, e depois não vem aqui. Estou brincando, mas aí eu li o papel, me preparei, li algumas coisas e tinha algumas perguntas a fazer ao senhor. Depois disso, eu fui à senhora Gleice, olha, tem um depoimento seu dizendo que você foi laranja do Benedito Arruda. Versão da senhora Gleice, eu realmente fiz isso, errei, eu menti para o juiz, instruída pelo Ismerino. Segundo a versão dela, agora o que está no papel, ela dizendo, está assinado, lá está na sentença, ela dizendo que foi aberta a conta, o senhor Benedito dizendo que não a conhecia, né? Agora, tem algumas coisas no processo que eu achei e iria perguntar. Por exemplo, primeiro é assim, ela diz no depoimento dela que recebia dinheiro do senhor Benedito Arruda,
Aí até alguém disse, ué, então ela conhecia, só que no depoimento diz assim, palavras aspiadas, recebia dinheiro do senhor Benedito Arruda através do senhor Ismerino Mendes. Então, no mínimo, o senhor Ismerino, se tinha algum erro ali, alguma fraude, na minha percepção, o senhor Ismerino não só sabia, como também ajudou a construir essa fraude. Porque pagava, segundo o que eu li na sentença, pagava a ela um dinheiro proveniente do senhor Benedito por uma fraude. Ele estaria claro que ela é uma fraude, que ela estaria, e eu vi dizendo isso também no programa dele, né? Estou sempre antenado, já que eu vou falar do assunto, eu vou me inteirar. E fui me inteirar, e vi também, até ontem da noite, não tive tempo de ver, é uma homenagem também que eu faço às duas partes, e aos meus queridos ouvintes, de tentar trazer a verdade para cá. Então, ele dizia que ela recebia em torno de 150, está lá também no depoimento, e mais uma cesta básica. Mas está no depoimento, e ele não negou, o que ele dizia sempre assim, veja o depoimento dela. Então, no depoimento dela, disse que ela recebia dinheiro do senhor Benedito Arruda através, eu nem gosto desse advérbio, dessa proposição, através do senhor Ismerino Mendes. Então, se houve um crime, aí tem um mandante e um executor. Então, era isso que eu queria fazer a pergunta aqui, fica ao ar, se ele quiser vir, foram as coisas que eu tirei de lá. Tem realmente o depoimento dela, dizendo que foi, e também de várias pessoas. Mas há também outros processos trabalhistas em que o senhor Ismerino figura como o proprietário ou o empregador daquilo dali. E tem mais, uma coisa que eu achei muito curiosa. Na ação trabalhista, o senhor Ismerino disse que trabalhou durante 1 ano e nunca recebeu. Para mim, isso é super estranho, porque eu não trabalharia 3 meses. O cara não me paga, eu não quer isso, não posso fazer outra coisa. De que vivia, porque ele disse que trabalhava, está lá no processo judicial, dizendo que ele trabalhava de segunda a sexta-feira, no horário integral, e aos sábados até ao meio-dia. E diz no processo que durante esse tempo todo ele não recebeu 1 centavo, porque o empregador, que seria o Benedito Arruda, pagaria com cheques de terceiros e depois daria contra-ordem. Então, era um crime continuado, se isso for um crime, né? Era uma atividade continuada, e o senhor Ismerino se mantinha gerente dessa empresa. Então, seria essas curiosidades que eu vi no processo e que faria a pergunta ao senhor Ismerino, né? Então, se quiser vir depois, você pode até se preparar. Seriam essas as perguntas que eu vi e que achei estranhas. Você mandou ler o processo, né? Eu fui ler o processo e achei essas estranhezas. E a dona Gleice reconhece que errou, né? Na verdade, é um crime que ela cometeu quando mente em juízo. A favor dela, né? Ela disse que fez isso orientada pelo senhor Ismerino, que ela era amiga mesmo, era do senhor Ismerino. Bom, deixo essas considerações, essas observações. Iríamos receber o senhor Ismerino, ele achou melhor, hoje não teve tempo. Se quiser vir depois, não tem nenhum problema. O que eu digo é assim, nós não estamos aqui, ele acusou, dizendo que era de uma rádio de oposição, porque de oposição, nós estamos aqui fazendo jornalismo. Eu não me daria a esse papel de simplesmente estar aqui, alugar a minha voz. Eu estou fazendo jornalismo, ninguém comanda nem cala a minha voz. Dito isso, eu quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes. Estarei amanhã ao vivo aí nos estúdios da Rádio Assunção, sozinho, né? Porque o senhor Nilton vai me dar vai me deixar, vai sair, né? Vai curtir por aí. Eu vou querer uma medida provisória para nós também, aí, viu? Para mim também, né? Só eu vou ficar aí segurando o toco. Mas será um prazer estar. Eu compreendo, nosso querido Nilton, né? Estou fazendo aqui uma brincadeira, né? Então, estarei amanhã com o maior carinho, o maior prazer com vocês, né? Grande abraço, Nilton. Grande abraço aos nossos queridos ouvintes. Retorna agora para o Inês Mororó, um bom dia, um abraço para você. Oliveira Linhares, Sobral Sem Lei, dá em nada. Auriclésio Macedo Rocha, eu perguntei a ele sobre o dinheiro. Ele mentiu, disse que não recebia, não sei do que é que o Aurélio está dizendo aí, né? Aurélio Macedo, você lembra? Tá, ainda sobre o caso lá. Mas nem me lembro mais, viu, a sua pergunta. Mas
fica aí no ar. Grande abraço, amigos, um grande obrigado pela audiência, né? Tem um dia bastante proveitoso, agora continua aí na Assunção com o Carioquinha, e aqui retoma o comando nosso grande, meu amigo, Assis Nascimento. Ontem, um sucesso, o programa demonstrou um sucesso, a gente declarou aqui que ia fazer uma troca de camisas, né? A camisa, troque a velha pela nova, disse, olha, daqui a pouco terminar o programa, eu vou estar na Câmara. Chegou lá, uma enchente, né? Rapidamente fez essa entrega, o que demonstra o prestígio do Assis, né, o amor que a população sobralense tem pelo Guarani e, ao fim e ao cabo, a audiência do programa, né, porque a gente só anunciou naquela hora e estava ali cheio de gente. Então, gente, muito obrigado, um beijo carinhoso, um dia bastante proveitoso e até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal, Luciano Kleber. Um abraço a você, amigo. Um abraço ao Nilton Mourão. E vocês retornam amanhã, se Deus quiser, você sozinho.